Tu. Não, clica no X. The freak. A senhora vai ter que fazer outro link aí, postar lá pra gente poder entrar. Porque Não, o pessoal já está começando a entrar. Eu não sei o que foi que houve, mas acho que deu certo agora. Vê se você consegue, por favor. Pessoal, deu certo. Tentem entrar, por gentileza. Eu vou esperar todo mundo, tá? Dá licença. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Estamos sim. Ah, tá. Tô ouvindo vocês também. Não sei o que foi que houve aqui, que o link não deu certo, mas no final foi o mesmo link. Também com a professora Roberta aconteceu, acho que umas 2 vezes também. E foi o mesmo link, eu nem precisei criar outro. Esperar mais 2 minutinhos para dar tempo de mais pessoas entrarem. A gente começa a nossa aula. Já vou colocar o slide na tela. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Ótimo. Ontem nós tivemos aí o probleminha com o áudio, e aí eu fui descobrir que era um adaptador que eu estava usando na minha segunda tela, mas já resolvi, graças a Deus. Que é bom que vocês interagem também na aula. Olha só, já entrou 10 pessoas. Então, vamos começar, né? Hoje, como a gente combinou ontem, a gente vai começar a falar sobre os sistemas, tá? E o primeiro vai ser a assistência de enfermagem nas doenças do sistema endócrino e hormonal. O nosso sistema endócrino é um sistema muito importante, porque é ele que rege o nosso corpo, né? Se tem alguma glândula que não está bem, o corpo todo ele vai descompensar, tá? Então, é muito importante a gente ter um pouco de conhecimento aí sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, gente, ele tem 8 glândulas. Tá saindo áudio não, professor. Não tá saindo áudio? Ah, sim, eu estou escutando a professora. Eu também. Quem falou que não estava ouvindo, agora já está ouvindo? é Diana. Fora ela, tá todo mundo ouvindo? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar. Meu slide foi para frente. Bom, então o sistema endócrino, ele tem aí algumas glândulas que a gente vai ver a localização delas e vai estudar aí sobre alguns tipos de doença. Essas glândulas, elas são responsáveis pela maioria das nossas funções biológicas, das funções biológicas do nosso corpo. E elas ajudam, elas produzem os hormônios do nosso corpo, né? E cada hormônio, ele atua em um sistema, numa célula diferente. Então, é muito importante todas essas glândulas trabalharem em harmonia, tá? Olha só, ele tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Eu falei 8, mas são 7. O hipotálamo, eu coloquei para vocês
aí a figura para vocês verem a localização. Pessoal, se vocês visualizarem na figura e conseguirem firmar na mente de vocês a localização dessas glândulas, vocês nunca vão esquecer do nome delas. Porque se for só para aprender pelo nome, fica assim um pouco... Pode ser que semana que vem ou mês que vem vocês já esqueceram qual o nome da glândula. Então, é muito importante vocês terem em mente a localização para vocês lembrarem do nome. O hipotálamo, essa glândula, ela fica localizada aí na parte central do nosso cérebro. O hipotálamo, ele manda essa glândula manda diversos comandos para o nosso corpo. Só de ser localizado no cérebro, a gente já sabe que tem uma importância muito grande, né? Temos aí... Professora, ela é responsável por a gente sentir as dores? Dor de cabeça ou não? Não. Não. A gente vai falar sobre dor de cabeça nas doenças do sistema neurológico, tá? Mas não, ela não é responsável. Aí, logo abaixo do hipotálamo, já fica a hipófise, que é outra glândula também menorzinha, tá vendo? Temos a glândula tireoide, que essa a maioria do pessoal já viu falar, né? Ela é responsável e principalmente para as mulheres, né? Para o sistema feminino, ela é muito importante, tá? A glândula tireoide, ela fica localizada aí no nosso pescoço, a tireoide e as glândulas paratireoide, elas ficam localizadas uma atrás da outra. E temos também as glândulas suprarrenais, elas ficam logo acima do rim, por isso que ela recebe o nome de suprarrenal, tá? Temos o pâncreas, que é uma glândula também, que é conhecido aí como ilhotas de Langerhans, tá? Pessoal, vou pedir para vocês, se vocês quiserem interromper a minha fala, pode interromper para fazer alguma pergunta, mas mantenha os microfones fechados para não dar eco para o aluno, tá? O pâncreas, pessoal, ele também é responsável aí por algum tipo de doença, né? A descompensação da glândula do pâncreas. E temos as gônadas, que é as glândulas sexuais, que no homem é os testículos e nas mulheres são os ovários, né? Todas essas glândulas do sistema endócrino, ela é muito importante e libera aí alguns tipos de hormônio, tá? Se alguma dessas glândulas tiver alguma alteração, vai refletir em todo o nosso corpo. Olha só, a diabetes. Creio que a maioria de vocês sabe o que é diabetes. Ela é uma doença causada aí pela elevação da glicose no sangue, não é isso? E o que causa essa elevação da glicose? Quem sabe me dizer? Alguém? Excesso de açúcar. É quando não consegue digerir a insulina, né? Parece quebrar a insulina, parece quebrar. É quando o organismo não consegue metabolizar. Exatamente. Quando o organismo ela não consegue, quando o pâncreas, né, não consegue metabolizar aí a insulina. E aí o que acontece? O paciente ele vai causar diversos descontroles em todos os sistemas. Olha só, apenas o pâncreas está com problema, né, que não metaboliza aí a insulina. Vai refletir em todos os sistemas do paciente, a longo prazo, logicamente, né? Então, por isso que eu falei para vocês que se alguma dessas glândulas ela não estiver trabalhando corretamente, vai refletir no nosso corpo todo, né? Ela vai ficar inibida aí
no caso, a ação do hormônio da insulina. Então, é muito importante o pâncreas trabalhar de forma correta, tá? Pessoal, a longo prazo, a diabetes, ela causa muitos estragos no corpo do paciente, tá? Principalmente no sistema neurológico e no sistema renal, né? Logicamente que atinge a visão, né? Quem conhece alguém aí que tenha uma diabetes severa, os primeiros relatos aí a longo prazo o acometimento da visão. A diabetes, ela pode causar cegueira parcial ou total no paciente, né? Então, assim, além de causar problemas na visão, nos nervos, no coração, nos vasos sanguíneos, ela ataca principalmente o sistema renal e o sistema neurológico também. Por isso que é muito importante o paciente que tenha, que seja portador aí da diabetes, ele tratar corretamente, tá? Lembra que a gente falou ontem na nossa aula sobre o custo de saúde, que ele fica muito elevado com o envelhecimento? Eu até citei o exemplo da diabetes e da hipertensão, né? O diabetes mellitus, ele é um exemplo bem claro disso, porque com o envelhecimento da população, a pessoa ela fica sedentária, e aí vai começar a descompensar alguma glândula do corpo humano, porque o nosso corpo humano, ele envelhece, gente. E com o envelhecimento, se você não tiver uma vida saudável, não adotar hábitos saudáveis de alimentação, exercício, com certeza vai desenvolver aí várias patologias, né? E no caso aí do envelhecimento, se a pessoa não adotar esse tipo de vida, ela vai possivelmente desenvolver a diabetes mellitus e a hipertensão arterial, que são doenças mais comuns aí do envelhecimento, tá? A diabetes, a gente classifica ela de duas formas, tá? É a diabetes tipo 1 e a tipo 2. E temos também a diabetes gestacional. Essa diabetes gestacional, pessoal, ela só ocorre no segundo trimestre de gravidez, a partir do segundo trimestre de gravidez, tá? Normalmente, ela acomete 4% das mulheres grávidas e ela se cura logo após o parto, tá? Por que que acontece da mulher desenvolver a diabetes gestacional? Acontece por causa dos hormônios da placenta, tá? Mas logo após o parto, teve aí o parto e retirou a placenta, os níveis glicêmicos dessa mulher vai voltar ao normal. No caso da diabetes tipo 1, é uma diabetes que ela ainda não está na fase crônica. Normalmente, ela começa aí na fase de 12, a partir de 12 anos, tá? E ela tem cura. Já a diabetes tipo 2 é aquela diabetes crônica, que ela não tem cura. Ela tem apenas tratamento, tá? Então, é muito importante o tratamento da diabetes, porque vai controlar os níveis glicêmicos para poder não acometer os outros órgãos do nosso corpo. Diabetes gestacional, já falei. E quais são os principais sintomas da diabetes gestacional? A gente tem aí a poliúria, né? Professora, eu tive diabetes gestacional. Quando você teve o bebê, passou? Passou, só que eu não sei se foi a diabetes, mas eu também tinha problema com pressão alta, desenvolvi na gravidez, que me levou à pré-eclâmpsia. Normalmente andam juntas, né? A diabetes gestacional com a pressão alta ou a diabetes com a pressão alta para a pessoa que não é gestante, tá? Normalmente, pessoal, quem tem diabetes vai ter pressão alta e quem tem pressão alta vai ter diabetes. Não é uma regra, porém,
a maioria dos pacientes sempre carrega É comum, as, né? as duas patologias, exatamente. Então, quais são os principais Professora. sintomas? Oi. E como que é dar o nome da diabetes em criança? É a diabetes tipo 1. É a 1? É. Ah, tá. Você conhece criança que tem diabetes? Eu conheço várias. Eu sim. Aí, ela pode vir a não ter mais diabetes com o tempo ou não? Olha, se fizer um tratamento muito rigoroso, pode. Só que as crianças, as que eu conheço, não faz tratamento. Não tá nem aí e come tudo e bebe tudo, a mãe não dá muita atenção e é o que piora bastante o caso clínico do paciente, né? Porque como eu falei para vocês, a diabetes, ela maltrata aí os órgãos a longo prazo, né? Aí essa criança vai vir ser um adulto já diabético. Diabético e hipertenso. Isso aí é regra, né? Nesse Professora, caso aí vai ser regra. A diabetes que é diabetes gestacional, qual que é o tipo dela? Ou é só Não. diabetes gestacional mesmo? Só diabetes gestacional, não é nem tipo 1 nem tipo 2. É aquela diabetes que desenvolve apenas na gestação. Tirou a placenta, acabou a diabetes. Entendi. Entendeu? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. A resistência à insulina, ela pode virar diabetes? Pode também. Com certeza. Por isso que é importante um tratamento precoce. Ontem eu falei para vocês que o SUS, o Ministério da Saúde, eles vêm atuando bastante em campanhas de prevenção, né? Então, tudo que você descobre no início, as chances de cura são grandes, né? Olha só, quais são os principais sintomas da diabetes? Poliúria. O que é poliúria? É urinar demais, gente. O diabético, ele faz xixi o tempo todo, tá? Polidipsia. Quem me fala aí o que é polidipsia? Muita sede. O diabético, ele tem muita sede. Então, ele bebe muita água. Então, é por isso que ele urina demais. Não é verdade? Aí tem mais. Aí, vamos ver quais são os outros sintomas. É porque minha tela aqui tá tampada. Vocês estão vendo o slide normalmente, né? Sim. Aí, olha só, o aumento de apetite, ele come toda hora. Normalmente, o diabético, por ele comer toda hora, ele vai ter uma elevação de peso também, né? O que não é bom de jeito nenhum para o diabético, tá? Professora, pois eu já tô começando a ficar preocupada com esses sintomas, porque eu vou muito no banheiro, tomo bastante água e como demais. E qual é seu peso? Como é que tá? Eu sou baixinha, né? Eu tava com 76 quilos. Tá acima do peso, né? Muito acima do peso. Olha, então eu acho interessante você fazer uma consulta, né? Para poder, ou mesmo que não fizer consulta, vai na unidade de saúde e faz Tem como fazer aquele exame rápido, né? Aquele teste de glicemia nas unidades de saúde e faz. Aí é importante você fazer ele todos os dias durante uma semana. Se der alteração, aí você passa pela consulta. Pois tá? eu vou fazer, professora. Então, assim, os principais Professora, sintomas... eu tenho um aparelhinho daqueles lá de aferir glicemia. Se você souber de alguém que esteja precisando, eu não estou mais usando ele. Eu não uso desde quando eu ganhei neném, eu tô com ele novinho na caixa, só não tenho as fitas, mas tenho ele. E o seu é igual lá da unidade de saúde, as fitas? Acho que não. Mas eu tenho um também da unidade de saúde que eu ganhei. Quando eu tava, Só não tenho as fitas também, que já acabaram. Mas se for igual da unidade de saúde, eles fornecem as fitas, que são iguais às deles. Eu tenho também. Tem os dois. Eu tenho um que eu comprei
E esse outro que eu ganhei, como eu não tenho mais diabetes, né? Então, vou doar para quem está precisando de verdade. Eu conheço uma pessoa, se você quiser me passar esse, porque assim, essa pessoa que eu conheço, ela não tem condição de comprar a fita, porque você sabe que a fita é mais cara do que o aparelho, né? O aparelho, E nossa, aí, se absurdo. você quiser doar esse, que é igual ao da unidade de saúde, eu passo para essa pessoa e ela pega as fitas lá. Ah, mas aí eu devolvo para unidade de saúde, é isso? Não, aí eu vou passar para a pessoa, que eu conheço uma pessoa, né? Aí eu, Entendi, aham. aí eu vou orientar a pessoa aí na unidade de saúde pegar a fita, tá bom? Depois você me chama Entendi. no privado, que aí eu te falo direitinho que é a pessoa, uma pessoa que realmente precisa, entendeu? Não, tá bom. Beleza. Bom, e aí, pessoal, só que tem um detalhe. Como eu falei para vocês, o aumento de apetite, aí vai aumentar o peso daquela pessoa. Só que a gente tem dois tipos de diabético. É o diabético que ele engorda, né, comendo, porque o aumento de apetite, e tem aquele diabético que ele come e ele não engorda, ele faz emagrecer. Né? Então, tem vários diabéticos que é magrinho, magrinho. E aí é característica e genética da pessoa, tá? Como que a gente faz o diagnóstico? Olha só como que é o aparelhinho, para quem não conhece, é um aparelhinho desse que tem nas unidades de saúde e que a gente faz esse teste no paciente durante uma semana para ver se vai dar alguma alteração. Se for um paciente pré-diabético, um paciente diabético, com certeza vai dar alteração mais de um dia, não é verdade? E aí, aquele paciente vai para consulta, o médico vai pedir para ele um exame detalhadamente, que é aquele glicemia em jejum, né? Teste de tolerância à glicose também. O médico vai passar todos esses exames para poder confirmar o diagnóstico. Confirmando esse diagnóstico, o SUS ele fornece para o paciente o aparelho de forma gratuita, tá? Tanto o aparelho quanto as fitas. Como eu falei para a colega, o aparelho ele custa em média 60, 70 reais. E as fitas, para 10 dias, uma caixinha com 10, 15 fitas, custa em média também 60, 70 reais. Então, assim, o que fica mais caro são essas fitas. Então, o SUS, ele fornece o aparelho para o paciente diabético e mensalmente o nome do paciente já vai ficar ali na unidade de saúde e mensalmente a Secretaria de Saúde já vai mandar a fita para a unidade de saúde destinada àquele paciente. Então, o paciente vai lá e pega para poder manter o seu controle em casa. Então, o diagnóstico é feito dessa forma. Fez todos os dias aí o teste rápido de glicemia na unidade, teve alteração em 2 ou mais dias, vai passar por uma consulta pelo médico, que vai pedir exames mais detalhados para poder estar fechando esse diagnóstico, tá? O tratamento, pessoal. O tratamento da diabetes mellitus, o objetivo dela é manter os valores de açúcar no sangue normal, não é isso? Até 99 é normal, não é verdade? Só que existem medicações para manter esses níveis de açúcar nos níveis normais. Porém, o médico ele vai orientar ali aquele paciente que só com medicação não adianta tratar o paciente. O paciente ele tem que ficar conscientizado que ele precisa de uma mudança nos hábitos dele, nos hábitos alimentares. Se ele for sedentário, ele tem que procurar ali uma atividade física para poder fazer, né? Porque só a medicação ela não consegue tratar o paciente, tá? Existem aí algumas medicações que são comprimidos e a insulina, que é o último caso. Quem vai prescrever essa medicação é o médico, de acordo com o caso clínico de cada paciente, tá? Mas o que é mais importante aí no tratamento? Exercícios físicos, tá? E uma alimentação... Oi.
O volume da senhora tá muito baixo. Tá Tá baixo? caindo muito baixo. Tá. Tá para todo mundo, tá baixo? Não, pra mim tá normal. Pra mim Porque- tá normal também. Porque aqui tá 100%. Eu aumentei o máximo aqui. Mas eu vou tentar falar mais um pouquinho aqui perto do microfone, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, o tratamento, ele não depende só de medicações. O mais importante é o paciente fazer exercícios físicos e se adequar a uma alimentação saudável. O que seria essa alimentação saudável? Arroz, pão, massa, macarrão, pode? Não. Só se for integral, né? Integral pode. Açúcar, o médico vai orientar sempre o paciente a não comer nada que tenha açúcar. Obviamente, gente, que também todo mundo é filho de Deus, né? Depois do almoço, quem que não tem vontade de comer um doce? Mas assim, o médico vai orientar o paciente que ele deixa para consumir o açúcar que seja das frutas naturais, né? De um mamão, que é doce, de uma melancia, de uma manga, porque embora seja açúcar também, mas é mais saudável do que um chocolate, do que um pudim, não é verdade? Um suco de fruta, né? Então, o paciente, o primeiro passo do tratamento é a conscientização das mudanças de hábito. Outra coisa muito importante em relação ao exercício. O paciente diabético, ele nunca deve fazer exercício físico sem ser orientado pelo médico, tá? Ele descobriu que é diabético, aí ele fala assim, não, a partir de hoje eu vou correr 8 quilômetros e vou manter meu foco. O paciente diabético, ele não pode correr 8 quilômetros. De jeito nenhum, né? Então, ele tem, de acordo com o caso clínico dele, de acordo com os valores glicêmicos, o médico ele vai saber falar para ele se ele pode correr 1 quilômetro ou se ele pode andar apenas 20 minutos, ou se ele pode fazer uma hidroginástica, entendeu? Então, assim, tem que ser tudo de acordo com as orientações médicas, tá? A prevenção é o que eu já falei. É o primeiro passo do tratamento, né? Que é a conscientização do paciente e a mudança nos hábitos alimentares. E principalmente aí com relação ao sedentarismo, né? Normalmente você vê um paciente diabético hipertenso, esse paciente com certeza ele tem um histórico de sedentarismo, tá? Então tem que seguir à risca aí as orientações médicas. Olha só, uma coisa que eu sempre oriento é o seguinte: a diabetes mellitus, o primeiro fator de risco para ela ocorrer é a hereditariedade, né? Tá na genética. Então, se você tem o pai, a mãe, o avô, a avó que é diabético, então você já tem que começar a prevenir, né? Tem que começar a se cuidar para você não adquirir aí uma diabetes, porque você é um forte candidato a desenvolver essa doença, tá? E aí, como é que previne? Hábitos saudáveis e exercício físico, tá? Isso aí eu já falei, né? Que antes de seguir aí qualquer programa de exercício, tem que consultar um médico, porque ele vai saber a intensidade dos exercícios que você pode estar executando, tá? E quais são os cuidados na aplicação de insulina? Olha só como isso é importante para os técnicos de enfermagem. Por que é importante para o técnico? Porque se o paciente estiver lá na clínica médica, lá sob seus cuidados, e ele for usuário de insulina, é você que vai ter que aplicar, né? Quais são os locais recomendados aí para fazer a aplicação de insulina? São nesses lugares marcados que eu coloquei para vocês, gente. Por quê? Porque são locais onde se concentra mais tecido adiposo, né? Que é um pouquinho de gordura. E onde tem o tecido adiposo, fica mais fácil a absorção da insulina, tá? Então, você tem que variar também,
né? Olha só, é o Professora. Oi. No caso, aí não tem na barriga, mas na barriga tem gente que tem bastante acidente difuso. Como é que é? Aí não tem na barriga, né? Mas tem gente que tem a gordura na barriga. Tá vendo que seria um local bom para aplicar? Tem aqui, ó, né, nessa primeira, olha, a pessoa tá aplicando na barriga aí, ó. E aqui tá marcado na cintura aqui da pessoa, tá vendo? Deixa eu botar aqui o lapisinho para me mostrar para você aqui, ó. Consegue ver? Sim. Ai, agora entrou um negócio aqui na tela. Vocês estão vendo o que entrou na tela? Vendo o lapisinho mexendo. Peraí, deixa eu limpar aqui. Tá. Então, vocês conseguiram ver aqui, né? É porque entrou uma notificação aqui. Né? Olha aqui, ó. É na região do abdômen, porque é onde tem tecido gorduroso, tecido adiposo, né? Que é mais fácil a absorção. Então, se você fez aqui hoje, amanhã você vai fazer nessa parte aqui. Você tem que variar, porque vai ficar um pouquinho roxo no paciente, né? E se todos os dias você administrar no mesmo local, o paciente vai ficar roxo, inchado, vai causar hematomas, né? Olha aqui, nessa região aqui do culote, né? Que é da coxa, na parte externa, no deltoide, ó, no glúteo, aqui assim nessa parte de cima. Então, tem que variar. Professora, Oi. e essa fase antero-externa é aonde? Essa aqui, ó, peraí, deixa eu marcar aqui para vocês com um lapisinho, deixa eu botar ele de novo. Aqui, ó. Fase. Tá vendo? Ah, tá. Antero-externa, porque fica do lado de fora ali da coxa, tá? Aqui, ó, antero-externa da coxa, tá? E muito importante, tá, gente, para o técnico aí, é variar o local de aplicação dessa insulina, para não causar hematomas e nem dores aí no paciente, tá? Quando o paciente ele faz o uso de insulina em casa, o médico ele orienta ele, tá? Professora, a insulina ela é subcutânea? Ela é subcutânea, exatamente. Muito bem colocado. A insulina, ela é a menor agulha que existe, que é a 13 por 0,45. É uma agulha que tem Ai, eu esqueci o nome. Não tem um plásticozinho na agulha que você conecta na seringa? Aquele plásticozinho na agulha, ele é marrom, tá? Cada agulha, ela tem uma cor. Aí a da insulina é marrom e a numeração dela é 13 por 0,45. É a menor agulha e a mais fina que existe. Ela se usa para insulina e para vacina subcutânea, tá? Pessoal, outra dica muito, muito importante. Essa é muito importante para os pacientes com diabetes mellitus. É o cuidado com os pés. Vocês já viram falar em pé diabético? Sim. Já, Sim. né? A parte mais sensível do paciente com diabetes é o pé. Ele não pode ferir o pé de hipótese alguma. Inclusive, os pacientes diabéticos, os médicos recomendam a não utilizar meias apertadas e sempre comprar um número de sapato maior, para poder não machucar o pé. Porque se ocorrer algum trauma no pé, alguma ferida, tropeçar, até unha encravada, o paciente diabético ele não pode ter. Porque vira uma ferida, se torna, né, uma ferida muito grande e de difícil cicatrização, tá? Então, o cuidado com os pés para o paciente diabético é importantíssimo, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o paciente diabético? Professora, a dosagem da insulina varia de paciente para paciente ou é a mesma para todos? Não, varia. Ela varia de paciente para paciente e varia o tipo também, tá?
varia a quantidade, quantas vezes no dia toma, entendeu? Varia tanto os ml da dosagem, quanto se é uma ou se é 2 vezes por dia. Vai depender de cada paciente, essa dosagem. Os principais cuidados de enfermagem que o técnico de enfermagem tem que ter com esse paciente que estiver ali sob a sua supervisão, primeira coisa, você tem que saber quais são os sinais e sintomas da diabetes, né? Você, como um técnico de enfermagem, você sabe, então isso aí tá tranquilo. Por que que você tem que saber? Porque você vai ter que observar aqueles sinais ali do paciente, né? Os sinais e sintomas dele. Por exemplo, visão turva, fraqueza, dor abdominal, sonolência, náuseas, vômitos, perda da consciência e até o estado de coma é um dos sintomas que o paciente tem. Gente, existe paciente que ele está com a glicemia tão baixa ou tão alta que ele fica no estado de coma, né? Ele perde totalmente a consciência. Esse tipo de paciente, se não tiver alguém ali para poder socorrer ele, ele vai a óbito. Eu já contei para vocês de uma paciente lá do HGP que ela foi a óbito por causa da glicemia baixa. Eu contei para vocês isso no semestre passado. Não. Então, vou contar agora. Tinha uma senhorinha lá no HGP, eu estava em estágio com os alunos. E aí, a técnica, que inclusive essa técnica de enfermagem, ela faz enfermagem hoje lá na ITOP, ela faz o último período de enfermagem. Ela estava com essa senhorinha, ela dava plantão noturno e já tinha muitos dias que essa senhora estava lá na clínica médica. E aí ela chegava, ia lá, conversava com a senhorinha, sabia já tinha muitos dias que essa senhora estava lá, então sempre nos plantão dela, às vezes ela pegava ela. E aí um dia ela chegou e essa senhora estava sob essa supervisão dela. E ela foi no leito de cada paciente se apresentar. Olha, a partir de agora eu vou estar com o senhor, com a senhora, até amanhã, 7 horas da manhã e tal. Então, a rotina do técnico é essa, se apresentar para os pacientes. E ela chegou às 7 da noite e foi lá se apresentar para a paciente. Para essa senhora, ela tinha o quê? Assim, na base de uns 70, 72 anos. E ela chegou lá, essa paciente estava dormindo. Aí ela não quis acordar. E a neta da paciente estava acompanhando. Aí, beleza. Ela foi nos outros pacientes dela, fez o que tinha que fazer. Aí, quando foi 9 da noite, ela foi jantar. E aí, ela voltou da janta, umas 10 horas, e passou em frente de novo o quarto da paciente, deu uma olhadinha assim, a paciente ainda estava dormindo. Aí, ela entrou, conversou com a neta dela falou assim, não, ela não acordou desde aquela hora, não. Aí ela foi lá para o posto de enfermagem. Ela disse que quando ela sentou, deu um estalo assim na cabeça dela. Ela falou assim, gente, aquela paciente é diabética. Não era para ela estar dormindo nesse horário e desse tanto, né? E ela correu lá e foi verificar a glicemia da paciente. Estava 40, a glicemia da paciente. E ela tentou acordar a paciente, não conseguiu. A neta conversou com a paciente também e não conseguiu acordar. E aí ela já chamou o médico e os enfermeiros. E aí, a paciente, nessa hora, veio o médico da UTI, porque a clínica médica lá na HGP fica bem próximo. E como não tinha médico ali na clínica médica naquele momento, já levaram ela para a UTI, reanimando ela já estava em parada cardiorrespiratória. Final da história, a paciente foi a óbito, por causa da glicemia muito baixa. Se ela tivesse visto essa glicemia aí há muitas horas atrás, né? Às vezes a técnica que já passou o plantão já tinha muito tempo que a paciente estava dormindo, não verificou a glicemia. Sei que o final da história é que a paciente foi a óbito. Então, gente, é muito importante o técnico de enfermagem saber do que causa, né, a diabetes e saber também os sinais e sintomas, né? Essa técnica, ela foi muito sabida, né, de ir lá e fazer a glicemia na paciente e socorrer a paciente. Infelizmente, né, aconteceu essa intercorrência aí que essa paciente foi a óbito,
mas ela ainda ficou ali umas 3 horas na UTI, tendo parada cardíaca, mas infelizmente ela foi a óbito. Então, isso Professora. foi. Então, uma pessoa hipoglicêmico tem mais chance de ir a óbito do que uma pessoa hiperglicêmico? Exatamente. O Zoom vai derrubar nossa aula, a gente já volta em seguida, tá? Tem sim, Elber. O paciente hipoglicêmico é um paciente muito perigoso, tá? Por quê? Porque a hipoglicemia, ela causa o estado do coma,